as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Fala galera, estamos aqui no nosso segundo vídeo aqui do Alto em Bom Som. Quero agradecer a todos os meus amigos que colaboraram para fazer esse vídeo. E agradecer em especial ao Rafael Schneider, amigo meu lá do estúdio Mirimonte Produções, no qual eu gravei a bateria.
E todo o outro restante eu gravei aqui no home studio, alguns gravei lá no espaço lá na igreja, e juntando deu esse projeto aí. Espero que vocês tenham gostado. E se tratando agora da música Aclame ao Senhor, tem um trechinho que fala no finalzinho: incomparáveis são as tuas promessas. E nada personagem melhor para se falar sobre promessas de Deus do que Abraão. Então assim, eu tenho, de uma maneira muito rápida, citar aqui 4 testes sobre as promessas de Deus para a gente. Que Deus nos testa, quando Ele nos promete algo, Ele lança testes para a gente. E isso é bastante importante, porque aconteceu isso assim com Abraão. Se você puder ler Gênesis a partir do capítulo 12, você vai ver toda a história de Abraão. E se você ver, Abraão tinha 75 anos quando Deus fez uma promessa para ele, de que ele seria o pai de uma grande nação, sendo que ele sequer tinha filhos, sequer podia ter filhos, ele e sua esposa Sara. E ele tinha 75 anos e o nascimento de Isaac, o filho da promessa, aconteceu só 25 anos depois disso. Então o primeiro teste que Deus faz para a gente é o teste do tempo, de esperar o tempo de Deus acontecer. Porque às vezes quando Deus nos promete algo, a gente acha que Ele prometeu hoje e vai acontecer amanhã. Nem sempre é assim. Existe um tempo que Deus nos preparou o caminho, o nosso coração, as circunstâncias para que a gente receba a promessa. Isso nos leva a um segundo ponto, que é de não tentar cumprir a promessa do nosso jeito. No meio do caminho, antes de Isaac nascer, Abraão deve ter ficado agoniado, achando que Deus estava demorando, e tentou cumprir a promessa de Deus da sua maneira, ou seja, foi o nascimento de Ismael, o seu filho, com uma outra mulher, a pedido de Sara, sua esposa, e depois Abraão teve que contornar toda uma situação posterior que aconteceu, porque simplesmente pelo fato dele não ter esperado o tempo de Deus acontecer, que seria o nascimento de Isaac, e acabou criando uma circunstância toda contrária, desfavorável a ele e à família dele. E isso nos mostra que a gente não tem que ter pressa, nem tentar arrumar da nossa forma aquilo que Deus nos cumpriu. Por mais que pareça que demore, por mais que as circunstâncias estejam totalmente contrárias, aguarda o tempo de Deus acontecer, que vai ser melhor para todo mundo, não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Sendo assim, como eu falei, 25 anos depois da promessa, veio Isaac, nasceu. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é o teste da gratidão. Assim que Isaac nasceu, Abraão agradeceu a Deus, ofereceu sacrifícios a Deus pela vida de Isaac. Isso nos mostra que, após a promessa, temos que ser gratos a Deus pela promessa. Às vezes a gente fica esperando acontecer, e quando acontece a gente se perde na própria promessa, se perde apenas no cumprimento da promessa e depois até se esquece disso, avança e começa a ter outras coisas na nossa vida e a gente esquece de agradecer, ser grato a Deus pelo cumprimento daquilo que Ele nos prometeu. E gratidão é algo muito importante na vida, não só em relação a Deus, mas em relação às pessoas. Às vezes a gente esquece, depois que consegue algo, a gente esquece, acaba eliminando aquilo e passa para frente, para o próximo, outros objetivos, e não para simplesmente para agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito. E o último ponto, o último teste é de quem Deus é para nós. Quando o Isaac já era mais velho, Deus dá uma prova para Abraão, para ver se ele realmente, para ver quem realmente Deus era na vida de Abraão. Porque Abraão estava tão fissurado em Isaac, tão apegado a Isaac, que Deus queria saber se ele colocou a promessa de Deus acima de Deus. E foi lá, pediu que Abraão sacrificasse. Vocês que já sabem a história, sabem como é que foi. Se não sabe, está ali acho que pro capítulo 22. E resumindo, Abraão passa na prova, pois não nega aquilo que
que Deus havia pedido, e Deus dava a providência, e o que a gente tem que entender é que a gente não pode de maneira nenhuma colocar as promessas de Deus ou qualquer coisa que a gente coloque na nossa vida de importante acima de Deus. E entender quem Deus é na nossa vida, que Deus tem que ser o primeiro, Deus tem que ser o maior, Deus tem que ser tudo na nossa vida, e não nos apegar a coisas que Ele possa nos dar, ou colocar isso em primeiro lugar. Então, resumindo, tem coisas que Deus nos promete que a gente não vai ver de imediato. Às vezes pode ser que a gente nem veja isso, mas as gerações depois de nós vão ver o cumprimento dessa promessa. Mas eu creio que Deus tem um propósito para a nossa vida, Deus tem um propósito para a sua vida, e tudo que a gente tem que fazer é confiar, esperar Ele fazer aquilo que não cabe a nós, a gente entregar totalmente a situação, a vida, as nossas decisões na mão dele, que ele tem o melhor para a gente. Então, é isso que eu queria dizer. Se você gostou desse vídeo, desse arranjo, compartilhe aqui. Vou estar disponibilizando também o áudio, caso você queira ouvir essa canção. Tem o primeiro vídeo, se você quiser dar uma olhada aqui no primeiro vídeo. E é isso aí, pessoal.